Pessoal, eu sou a Júlia e sejam bem-vindos ao Terapia Literária. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os livros que eu li no mês de agosto, alguns livros físicos, outros em audiobook. Então, eu espero que vocês gostem, mas antes de eu mostrar todos os livros para vocês, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho das notificações, que toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber notificação. E, então, vamos começar aí que eu ingressei, tô finalizando uma série e abrindo outra série, né? Vamos começar por essa série que eu comecei, que é Harry Potter. Sim, comecei Harry Potter, já li os 3 primeiros livros, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, e o terceiro tenho ele físico, mas eu escutei, né, foi uma leitura por audiobook, que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Os 3 livros eu adorei, eu ingressei assim na história, fiquei muito imersa na história, né, do Harry Potter, da Hermione, do Ron, ali todo mundo junto, vivendo essas aventuras dentro do castelo, né, da escola de Hogwarts e todo o universo de Hogwarts. Então, acabou que eu fiquei tão imersa assim na história que com certeza é 5 estrelas favoritado. A J.K. Rowling me surpreendeu, por mais que ela seja cancelada aí por várias pessoas, mas ela me surpreendeu. São os primeiros livros que eu estou lendo dela. Acredito que logo após que eu finalizar a série do Harry Potter, eu vou pegar Morte Súbita, por mais que não seja um livro tão aclamado dela, e sim mais a série. Mas acredito que vai ser o próximo livro que eu vou pegar dela depois de finalizar essa tão aclamada série, que eu falei que eu nunca ia ler por muito tempo, e dessa vez eu ingressei e gostei das histórias. Enfim, é um mundo fantástico onde muita coisa acontece. A maioria do pessoal já conhece, eu já assisti todos os filmes, então meu próprio namorado me falou que os 3 primeiros livros e os 3 primeiros filmes são praticamente idênticos. Agora a gente também vai ter mais a série, e depois, né, do 4º livro em diante começa a desandar os filmes, mas vamos ver aí. Acho que agora em setembro eu vou incluir o 4º, 5º e o 6º livro e deixar o 7º para outubro. Vamos ver aí quais vão ser as cenas dos próximos capítulos do mês de setembro. Também estou finalizando a série Perdida. Eu já tinha lido anteriormente, já faz um tempo que eu tô com essa série em aberto. Eu já li Perdida, Encontrada e Destinado. Tinha começado Prometida e ficou para trás, mas agora finalizei Prometida e Desencantada. Ficou somente faltando o livro novo e último da série, que é o Indomada. Prometida e Desencantada para mim sim foram livros incríveis. Prometida para mim foi 4 estrelas e Desencantada 4,5 estrelas. Ficou alguns pontos assim que eu não gostei da história, mas são livros assim que, por mais que sejam uma escrita brasileira, né, a Carina Ricci é uma autora brasileira, ela tem uma desenvoltura muito boa, né, em escrever romance de época. Ainda mais essa série que é tão aclamada, que a gente tem o filme do primeiro livro, que eu espero que todos os outros livros também se transformem em filme. Então, temos aí uma escrita muito boa. Os primeiros livros para mim foram mais encantadores por conta de toda a história de volta no tempo, enfim, de todo esse universo fantástico, ao mesmo tempo tendo romance de época incluso. Então, acabou ficando, então, esses 2 livros ali que eu li agora no mês de agosto, que me deixou, assim, um pouco transtornada com a história. Mas acredito que o 6º livro vai ser alguma coisa que vai me trazer um ponto de fechamento com essa história.
Eu acho que eu vou ler agora em setembro, se não em outubro, e eu finalizo essa série. Eu acabei vendendo os livros que eu tinha aqui na estante, mas pretendo comprar o box novo mais pra frente, porque, como eu falei, é uma autora brasileira e eu gosto de alavancar, né, os nossos autores brasileiros. Também do meu box, lá dos escritores renomados, né, antigos, eu li Armagedon, 2419 AD, do Philip Francis Nolan. E, sendo bem sincera, eu não sou ligada em ficção científica. Tanto esse quanto o outro. O outro livro desse box, eu fiquei meio perdida na história. Mas Armagedon, assim, foi um livro que acabou com me levando um pouco mais, assim, a escrita dele me incentivou mais a ficar dentro da história da ficção, né? A escrita dele foi uma escrita didática, não foi aquela escrita que eu fiquei sem entender muita coisa. Mas mesmo assim, eu saí um pouco da minha zona de conforto, que é romance e fantasia, e fui para um livro de ficção científica. Não é porque ele não seja um escritor bom, mas para mim foi 3 estrelas o livro, porque por mais que não seja minha zona de conforto, me coloquei nesse desafio, mas ele não me prendeu muito na história. Tanto que se for me perguntar muito sobre o que acontece, eu não lembro. Mas acredito que para começar em ficção científica, o Philip seja um bom autor ali, assim como outros autores que eu pretendo conhecer, né? Já li, acho que um livro da Ursula K. Le Guin e eu fiquei perdida na história. Então, pelo Philip, já consegui dar uma entendida um pouco como é que funciona a ficção científica. Agora, um outro livro de ficção científica, mas que é de um escritor que eu consigo entender melhor pela desenvoltura dele, foi Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Esse livro, ele me instigou, assim, bastante na aventura, porque ele tem bastante aventura, bastante coisa, assim, bastante acontecimento, que por mais que tenha a pegada da ficção científica, ele não foca tanto na ficção científica. Então, ele te traz um enredo de ação e aventura, ao mesmo tempo com a ficção científica, assim como no outro livro que eu li dele, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Viagem ao Centro da Terra também me trouxe essa desenvoltura. Gostei bastante do livro, me instigou, eu fiquei presa, né, no universo do Júlio Verne. Então, esse é um livro que hoje eu dou 4 estrelas para ele, né, porque teve alguns pontos, com certeza, a ficção científica tem alguns pontos em que eu não entendo perfeitamente, mas é um livro que eu conseguia adentrar e entender muitos pontos da história. E, como eu falei, H.G. Wells é o outro autor que acabou que eu não entendi muito da história, que é A Máquina do Tempo. Tenho previsão para ver o filme, para ver se eu consigo entender, mas, como eu falei, ficção científica não é muito meu forte, então acaba que eu fico nadando no meio da história. Mas a parte, assim, estrutural da história, assim, do H.G. Wells me fez adentrar muito bem na história, compreender muita coisa, mas não foi o livro que me prendeu. Então, é uma escrita boa, é compreensiva, ele não é muito didático, então não tem a mesma pegada do Philip Nolan, então acabou que eu fiquei meio nadando na história, mas é um livro que, até mesmo por ser um clássico, enfim, dou 3 estrelas para ele. Realmente, porque ele é um livro bom, consegui finalizar, consegui entender muita coisa da história, mas
fiquei meio nadando, porque, como eu falei, não sou da área de ficção científica. Sou um pouco de ação e aventura, estilo Júlio Verne. Então, acabou ficando, então, esse livro aí, mais esse livro com 3 estrelas, mas é um livro gostoso de ler para quem gosta de ficção científica. Finalizei uma série que eu comecei esse ano, então já finalizei, li o livro de contos 4 da série Divergente, que é só 4 livros, que é Divergente, Insurgente, Convergente e 4, que realmente, se eu fosse ter lido 4 antes de Divergente, Insurgente e Convergente, eu ia levar muito spoiler, porque aqui tem praticamente toda a vida do nosso querido 4. Tudo que aconteceu antes, durante e depois do livro Divergente e algumas partes do Insurgente. Então, acabou ficando assim. Gostaria de ter lido antes, mas teria levado spoiler. Então, eu gostei bastante dos contos. São histórias assim que me fez entender um pouquinho da raiva do 4 com o pai dele. Que isso não é spoiler pra ninguém, né? Tudo é em volta do mundo deles. O 4 tem uma raiva do pai dele, que é interna de muita coisa que acontecia na vida dele, quando ele era da abnegação. Então, muita coisa, assim, acontece com ele e que faz, assim, tu ficar com aquela coisa, tipo... Quero abraçar, quero beijar, quero dar um colo pra ele, pra ver se ele para de sentir tudo isso. Mas, gostei bastante da série. O 4, dou umas 4 estrelas, 4 estrelas e meia. Realmente pela escrita da autora. Porque, como eu falei, eu poderia ter lido essa série com meus 15, 16 anos. Aí, realmente, talvez fosse uma série favoritada. E acabei lendo mais tarde. Então, acaba sendo uma série que ficou, assim, meio perdida na minha história, mas eu gostei bastante. Agora, um livro que eu li ele por audiobook, do Nicholas Sparks, A Última Música. Ele é um romance bem... Como é que eu posso dizer? Ele é um romancezinho, Nicholas Sparks, todo mundo gosta, né? E acabou me deixando meio intrigada, mas acabei gostando bastante da história e, tipo, vocês podem perceber que não me marcou muito, porque ele é bem... que ele é um romance do dia a dia, que a pessoa vai conhecendo a outra e vai acontecendo coisinhas que vai, tipo, pegando no relacionamento, mas daí eles voltam, enfim. É o fatídico romance Nicholas Sparks que todo mundo conhece. Assim como o querido John, A Última Música. Mas ele é um queridinho. Gostei muito da escrita do Nicholas, né? Tanto por querido John como por A Última Música. Com certeza quero ler mais alguns outros livros do Nicholas. E este livro, pra mim, ele é umas 4 estrelas. Realmente, porque ele não me marcou muito pra eu dar 5 estrelas e nem favoritar. Então, Nicholas, 4 estrelas, mas ele é um queridinho, daquele quentinho no coração com a escrita dele. Agora, o 6º livro da série Os Bridgertons, que eu tô indo assim tão devagarzinho pra ver se eu finalizo essa série. O Conde Enfeitiçado. Esse livro, pra mim, assim, bem de verdade, ele é um livro de 4.5 estrelas. Eu adoro os Bridgertons, conhecer cada um dos irmãos, os acontecimentos da vida deles acabam, tipo, marcando bastante. Infelizmente, o Duque pra mim, ele ainda é o favorito, e o Visconde que me amava são os meus 2 favoritos. Favoritos. E depois vem
Os Segredos de Colin Bridgerton. Mas o Conde Enfeitiçado, ele deu aquela aquecidinha no meu coração. Com a Francesca. Isso, com a Francesca. Então, me pegou desprevenida a história, mas eu gostei bastante, né? Que foi logo após dela se tornar viúva. Então, esse ponto já é contado, acho que no primeiro ou no segundo livro. Então, todo mundo já sabe que, coitadinha da Francesca, ela já ficou viúva novinha. Então, ela conhecer, assim, o ponto da Francesca, ela ser tão quietinha, recatada, certinha, bonitinha, do jeito que era na época, simplesmente aceitar todos os acontecimentos, a forma como os homens tratavam as mulheres na época, e só simplesmente aceitar as coisas que aconteceram com ela, tipo, vai mexendo, assim, a gente vai conhecendo o jeito doce dela, da Francesca, enfim, junto com o seu conde, né? E a gente vê uma jovem mulher se apaixonar e reconhecer que está realmente sendo enfeitiçada pelo conde dela, né? Sendo enfeitiçada pelo amor, né? Uma forma meio estranha de falar, mas ela vai se apaixonando e vai entrando, vai conhecendo o verdadeiro amor. Então, esse livro, assim, ele me trouxe esse quentinho no coração, assim como todos os outros livros dos Bridgertons. Julia Quinn tá tendo no meu coração e com certeza vou continuar a ler todos os livros da Julia Quinn. Quero todos. Teria que ter lido a série dos Hosksbys antes, mas acabei não lendo. Vou ler depois que eu finalizar os Bridgertons. Então já tá aí mais uma série pra eu iniciar, ainda bem que é só 4 livrinhos. Então é mais fácil de eu finalizar do que 9 livros. Então, vamos assim, vamos indo com calma. E um livro que mexeu muito comigo, que é o meu último livro físico que eu li nesse mês. Foi um livro que eu li em questão de um dia e meio. E assim, eu fiquei apaixonada pela história. Mexeu muito comigo. E eu queria muito ter já o segundo livro, que com certeza, se o segundo livro tivesse comigo agora, eu estaria aqui, encostada ali na cama, na parede ali, lendo ele, devorando. É A Guerra que Mudou Minha Vida. Esse aqui é o primeiro, e tem o segundo, que é A Guerra que Salvou. Essa é a guerra que salvou minha vida, acho que o outro é A Guerra que Mudou Minha Vida. A guerra que me ensinou a viver. Então, o primeiro livro, Dark Side, é da Kimberly Bradley. E foi, assim, uma história que mexeu muito comigo. A questão das dificuldades da vida, das dificuldades da nossa querida da Ada. Tudo que aconteceu com a Ada, né, nesse período. O bullying que ela sofria com a própria mãe, né, a rejeição que ela tinha com a própria mãe. Tudo que foi acontecendo com ela acabou mexendo muito comigo. E traz uma cena muito real da guerra que aconteceu, né? Acho que é a Primeira Guerra Mundial, ou a Segunda Guerra. Mas que essa história é retratada, mas mexe muito com a gente. E a gente acaba enxergando muita coisa que aconteceu. Assim como com Anne Frank, né? A Guerra que Salvou a Minha Vida acaba trazendo alguns pontos que a gente não conhece de algumas pessoas que realmente tinham, que viviam, existiam, né, na época da guerra. Então a gente acaba conhecendo, convivendo
e se apaixonando e se emocionando junto com a Ada e o seu irmãozinho, né, durante toda essa história. E com certeza o segundo livro vai me trazer um desfecho, que ele é uma duologia, né? Vai me trazer um desfecho muito querido nessa história. Agora, os outros livros que eu li, né, no caso, escutei, nesse mês de agosto, foi o Copo Vazio, da Natália Timmerman. Copo Vazio, ele não foi um livro assim que me prendeu muito, acabei me perdendo um pouco, porque ele é mais umas crônicas referente ao vazio interior, né, sobre coisas que acontecem no dia a dia, que as pessoas não reconhecem, ou às vezes quão vazias elas estão ou elas são, né? Trouxe um pouco de reflexão sobre a questão de a gente muitas vezes estar vazio ou ser vazio em momentos que a gente precisa muitas vezes tentar nos encher, né, com carinho, com amor, reciprocidade, entre outras coisas, né? E ao invés da gente espalhar ódio, espalhar amor. Também um outro livro que foi assim mais para dar uma liberada de muita coisa que estava acontecendo junto com o Harry e com a série Perdida. Foi 15 Dias, do Vitor Martins. Eu tinha iniciado pelo Esquilo, mas devido à minha vida de CLT, eu acabei tendo que optar por escutar pela Audible, porque a Esquilo ela tem um pequeno probleminha que às vezes ela dá umas travadas no audiobook, então tu tem que estar o tempo todo abrindo o aplicativo e eu não posso estar o tempo todo abrindo o aplicativo para ele voltar a funcionar o audiobook. Então, 15 dias eu escutei ele praticamente todo novamente pela Audible e é uma história LGBT. Todo mundo já conhece 15 dias, né? É uma história LGBT que vai trazer essa questão de se conhecer, né? Não vai falar tanto realmente de a questão homossexual, e sim o fato de autoconhecimento e querer falar, querer se abrir, né? O fato vai trazer também um pouco de depressão, ansiedade e outras coisas que vai acontecendo ali dentro de 15 dias. A gente vai conhecer os dois rapazes, que eu não vou lembrar o nome dos dois agora, que um deles, a mãe dele, só simplesmente avisa ele que ele vai receber o seu vizinho em casa. E então, dentro dessa história, né, a gente vai conhecer os dois, em que os dois já são apaixonados um pelo outro, mas eles não falam nada. E esses 15 dias que esse rapaz vai passar no apartamento com ele é os 15 dias de férias de colégio, as férias de inverno, onde tudo pode acontecer. E eles vão começar a conviver nesses 15 dias, se conhecendo aos pouquinhos, tendo receio de falar com o outro, mas ao mesmo tempo tentando conversar. E eles vão se abrindo aos pouquinhos e isso a gente vai acompanhando. E o Vitor trouxe assim a forma dos dois se abrirem de uma forma tão gostosa, tão apaixonante. É o primeiro livro que eu li do Vitor Martins, então é um livro assim que eu entrei e eu fui de cabeça e eu me apaixonei por essa história. Não sou muito de lembrar muitos nomes dos personagens, como dá pra se perceber, mas eu acabei amando a história, 5 estrelas com certeza, e mais pra frente quero ler mais coisas do Vitor Martins.
eu já tenho alguns livros do Vitor pelo Esquilo. Eu acho que eu vou pegar o próximo do Vitor, vai ser Se a Casa 8 Falasse. Eu estava vendo ontem, que eu tava navegando para ver quais eram os livros que eu tinha no Esquilo. Eu vi que eu tinha esse livro, me deu assim uma vontade de começar e mas será que eu começo agora? Eu tô lendo outros livros. Então, possivelmente, a minha próxima leitura do Vitor Martins será Se a Casa 8 Falasse. E o último livro que eu iniciei no finalzinho de agosto e finalizei no comecinho de setembro é O Gato que Amava Livros, da Suzuki Natsukawa. E a gente tá numa época que a gente tá falando muito sobre livros, principal TikTok e Instagram, e que a gente tem que salvar esses livros, né, nessa história. E infelizmente o rapaz perde o seu avô, a pessoa que lhe incentivou a iniciar a ler, enfim, a adentrar nessas histórias. E a gente tem um gato, que ele é incrível, que vai levar esse rapaz para tudo quanto é canto, para se aventurar em alguns labirintos e salvar alguns livros. Então a gente vai conhecer esses dois, né, o gato e o rapaz, no seu processo de luto, navegando aí, se aventurando para salvar os livros, para poder ensinar a gente a questão, tipo, não de cuidado com os livros, mas de saber espalhar as histórias de livros clássicos e antigos. Até porque o avô dele tinha um sebo, né, com livros antiguíssimos, raríssimos e muito apaixonantes. Então a gente tem um rapaz que ele vai voltar a se apaixonar pelas histórias e voltar a se encontrar. É um livro que se chama de ficção de cura, então a gente acaba conhecendo e se apaixonando pela história. Eu adorei. 5 estrelas, com certeza, favoritadérrimo, porque eu amei todo esse enredo, toda essa parte dessa aventura que tá por trás ali são 4 labirintos que a gente vai conhecer, 4 histórias diferentes, em que a gente vai vendo a coragem e o amor desse rapaz pelos livros, pelas histórias, que ele vai reconhecendo que ele precisa disso para se fortalecer e vencer a batalha dele com o luto da perda do avô dele, que era a pessoa mais próxima que ele tinha logo após de perder os pais em um acidente. Então, acaba que ele, nessa história, vai lutando com o luto dele, vivendo e reconhecendo aquilo que ele precisa para voltar a ser o jovem que ele era. Então, foram esses livros que eu li no mês de agosto. Teve livros da TBR de agosto, livros da TBR de julho, livros que não estavam na TBR, então muita coisa misturada aí nessas histórias. Mas eu adorei, acho que por mais que eu tenha sorteado alguns livros para mim ler, eu acabei acertando em muitas das minhas escolhas. Foi um mês muito agradável para mim nas minhas escolhas de leitura. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.